Boa noite. A Polícia Civil deteve cerca de 100 adultos e adolescentes durante uma operação hoje à tarde em 6 municípios da região. O objetivo da ação foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação aconteceu em Betioga, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Santos e São Vicente. Foram apreendidos 10 quilos de drogas e 8 armas de fogo. Os 150 policiais que participaram da ação em 60 viaturas resgataram até animais silvestres. Na edição de amanhã, você confere uma reportagem completa sobre o assunto. O centro de zoonoses de Praia Grande, que fica na Vila Sônia, foi queimado e depredado ontem à noite. O crime pode ter sido uma retaliação a uma operação da polícia realizada no bairro. O local passou por uma reforma há 6 meses e agora está desse jeito, totalmente depredado. Os vidros das janelas foram quebrados e a entrada do equipamento foi queimada. Neste espaço ficava um dos carros que também foi atingido pelas chamas. Ele era usado por agentes da dengue. Outros 3 veículos que recolhiam animais abandonados foram apedrejados e tiveram os vidros danificados. Os meninos da pintura saíram daqui ontem e chegar aqui e não saber o que seria encontrar dos animais foi o que mais deixou a gente preocupadas. O portão de ferro que fica na lateral das zoonoses também foi quebrado. O canil da prefeitura fica na parte de trás do equipamento e por pouco as chamas não atingiram os 150 cães e gatos que ficam no local. Nada foi levado das zoonoses. As câmeras de monitoramento da prefeitura ficavam neste poste, mas estão em manutenção. Até o momento não há previsão de quando os serviços vão poder voltar ao normal. O município acaba perdendo um serviço, né? É muito triste isso, porque é um serviço prestado à comunidade e a comunidade destrói um bem público. Então nós estamos sem veículo no momento, nós estamos sem estrutura física, a princípio nós vamos ter que avaliar o teto, se está com segurança. Então, controle de endemias, que é o controle da dengue, controle de pragas, a parte de apreensão de animais, tudo está parado, porque eu não tenho nem como retirar um animal da rua, porque eu não tenho veículo, nem como fazer as vistorias, porque você não tem como transportar os agentes. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta da meia-noite. A polícia suspeita de que o vandalismo tenha sido uma retaliação à morte de um suspeito durante uma operação realizada no bairro na tarde de quarta-feira. De acordo com a polícia, os agentes foram até o bairro Vila Sônia, onde um grupo tentou assaltar um caminhão. Durante a ação, os policiais trocaram tiros com os bandidos e um rapaz suspeito de fazer parte do grupo foi atingido. Ele morreu no local. 4 menores armados assaltaram ontem, no final da tarde, a unidade básica de saúde no Parque São Vicente. Eles levaram celulares e relógios de 3 funcionários que estavam no local. Devido ao estado psicológico dos funcionários, a UBS não abriu hoje. A prefeitura garante que a unidade voltará a funcionar na segunda-feira. Um caminhoneiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal com uma grande quantidade de drogas no Porto de Santos. Esta é a 3ª apreensão de entorpecentes esse mês ligada ao tráfico internacional no complexo marítimo. 317 quilos de cocaína foram apreendidos em um container na Alemoa. O suspeito tentava transportar 12 bolsas que tinham como destino Roterdã, na Holanda. Já são mais de 1 tonelada de drogas apreendidas neste mês. Há uma semana, 216 quilos de entorpecentes foram encontrados a bordo de um cargueiro. E no último dia 12, 5 homens foram presos depois de tentarem transportar 471 quilos de cocaína para a Espanha. As rajadas de vento pela manhã chegaram a 80 km por hora e atingiram Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá e Itanhaém. Diversos prejuízos foram registrados, como quedas de árvores e energia. Segundo a CPFL, 50 mil casas ficaram sem luz. As viagens teste do VLT foram canceladas e a travessia de balsas teve que ser interrompida. Em Santos, logo no início da manhã, a feira no Imbaré já precisou ser desmontada. Com a força do vento, toldos voaram e barracas ficaram destruídas. Feirantes se uniram para recolher os produtos embaixo de chuva. A travessia de balsas entre Santos e Guarujá foi paralisada por quase 2 horas.
Assim que voltou a funcionar, a fila chegou a 1 hora de espera. A gente está trabalhando, porque já que a gente tem que esperar, quer dizer, já estamos começando aqui, estamos indo para as nossas obras e a gente tem que esperar, não há jeito, é um saco. Quero saber a inauguração da ponte, que o Alckmin inaugurou a maquete da ponte lá, e o túnel que não sai. Esse túnel aí que já está há 40 anos para sair, o túnel, a ponte, não sai nada. Enquanto isso, a população sofre nessas ocasiões? Sofre muito. De acordo com a Defesa Civil de Santos, 22 árvores caíram e 27 cruzamentos ficaram sem semáforos por conta de quedas de energia. Segundo a base aérea, os ventos chegaram a 80 km por hora às 7h30 da manhã e as marcas de sua força puderam ser vistas em diversos pontos da região. No bairro da Aparecida, várias ruas ficaram interditadas com a queda de árvores. Esta, na rua Frei Francisco Sampaio, atingiu a rede elétrica. Este muro, que tinha placas de propaganda fixadas, veio abaixo. No Boqueirão, o toldo deste restaurante foi arrancado. Segundo o dono, um prejuízo de R$5.000. Os problemas também foram registrados nas redes sociais. Estes veículos bateram no cruzamento da rua Senador Feijó com a Carvalho de Mendonça por conta dos semáforos apagados. Já em Praia Grande, os prejuízos podiam ser vistos na Avenida Costa e Silva. Nesta escola, no Jardim Real, as telhas foram arrancadas. Segundo o climatologista Rodolfo Bonafim, os ventos na Praia das Pitangueiras, em Guarujá, ultrapassaram os 106 km por hora. Amanhã pode ventar novamente, mas com menor intensidade, e a chuva deve persistir até sábado. Mais um dia de protestos em São Vicente. Funcionários de creches e casas de assistência social se reuniram em frente à prefeitura para cobrar os salários. Gabriel tem apenas 4 anos. Não entende o que está acontecendo, mas uma coisa ele tem certeza. Quero ir para a escola. Funcionários das 38 creches municipais de São Vicente estão sem receber há 3 meses. Os espaços estão fechados. Inconformados com a situação, merendeiras, serventes e inspetores se reuniram mais uma vez em frente ao Paço Municipal. Eles cobram uma solução para o problema. Nós passamos dificuldades tanto em receber como em pagar nossas dívidas, porque falta juros que eles não pagam, né? Fora os atrasos, acumula dívida, nós só acumula dívida, né? São 11 anos de trabalho já por essa prefeitura e só vergonha que a gente passa. Os pais reclamam que não tem com quem deixar as crianças. Ele pede muito para ir para a escola. Agora as tias não têm culpa de não receber. O Billy faz entrevista, tira sarro da nossa cara para as mães e contra as tias, entendeu? Bem difícil. Fica com a minha mãe enquanto ela pode, porque minha mãe também trabalha, ela costura, só que é autônoma. Mas a minha filha não tenho com quem deixar, a não ser com ela. O repasse para os funcionários das creches é feito pela APM, Associação de Pais e Mestres, que mantém um convênio com a prefeitura. A administração municipal alega que diversos contratos são irregulares e foram formalizados na gestão passada. Engraçado nesse momento a prefeitura alegar contrato irregular, porque o modelo de gestão já está posto, ele já funciona. É preciso fazer uma adequação, existe um TAC com o Ministério Público para fazer essa adequação, mas dizer nesse momento que está devendo salário, que os contratos são irregulares, é um tanto quanto absurdo, porque o modelo existe, ele está em funcionamento, os empregados trabalharam, por isso eles precisam receber. Segundo a prefeitura, na última sexta-feira foi feito um repasse para a empresa responsável pelo pagamento dos funcionários da educação, mas o valor cobriu apenas o mês de maio. Com isso, os profissionais continuam sem receber junho e julho e as dívidas já se acumulam para agosto. Já os profissionais da assistência social estão sem receber há 4 meses. Cerca de 150 funcionários que trabalham na área de assistência social em abrigos e casas de passagem de São Vicente chegaram a trabalhar por 10 dias no fim de julho após uma promessa do prefeito. Mas, mais uma vez, o pagamento que sairia no último dia 30 não aconteceu. O prefeito não dá justificativa de nada, só promete e não cumpre. E já estamos indo para o 4º mês de salários atrasados, VRs, alimentação,
condução, que muitas vezes nós estávamos indo e aguardando essa situação esperar, mas já desde julho nós voltamos uma semana confiando no prefeito que ele iria nos pagar, não cumpriu, nós retornamos à greve e estamos esperando, aguardando. É um absurdo isso, é um desrespeito às famílias e para piorar a nossa situação, nós tivemos agora, do juízo da Vara da Infância, o pedido de abertura das casas. Nós entendemos que é uma prioridade a criança, o menor, entendemos, o adolescente, entendemos. Mas quem vai voltar, juiz? Porque os nossos trabalhadores estão sem salário. Quem vai voltar? Quem vai cobrir esses trabalhadores? Colocar gente no nosso lugar agora é o mesmo que dizer, o trabalhador é um lixo, porque quando precisou, trabalhou de graça. Após uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho no último dia 20, hoje seria a data limite para o pagamento destes profissionais. Mas já não se sabe o que pode acontecer. Eu já não tenho esperança de nada, porque as promessas que ele faz, a gente não pode nem levar a sério, porque ele não cumpre nenhuma. Nós verificamos se o pagamento foi feito hoje como determinou o TRT. Parece que Dona Aparecida tem razão. Apesar da determinação, a Prefeitura não fez o repasse e disse apenas que pretende resolver a situação o mais breve possível. As vítimas do incêndio da última sexta-feira no Rádio Clube em Santos podem refazer os documentos perdidos em um mutirão promovido pelo governo do estado. Larissa tem 15 anos e ainda não tinha RG. Como faz parte das famílias cadastradas vítimas do incêndio no Caminho São José, aproveitou o mutirão do Poupa Tempo para tirar a primeira via do documento, junto com a mãe que perdeu o CPF entre o fogo. Ajuda não só a gente, como muitos, né? Que precisa mais um incêndio aí, os pessoal precisando, ajuda muito a população. O serviço é rápido. Da triagem, a pessoa segue para a sala onde fará a foto de identificação. Em seguida, é feita a ficha de cadastro e os procedimentos necessários para a conclusão do documento. O atendimento acontece até amanhã, das 9 da manhã às 4 da tarde. O Centro da Juventude, onde está montado o mutirão, fica na Rua Brigadeiro Faria Lima, sem número. A população vítima, né, do acontecido no Caminho São José, eles podem fazer o RG, primeira, segunda via, carteira de trabalho e também tirar a segunda via do CPF. Como que funciona? É só vir até o local? Precisa trazer alguma coisa? Apenas informar o que foi perdido? Sim, as pessoas cadastradas, o documento que elas tiverem, tem que trazer no local, é importante para facilitar o serviço, né? Mas caso elas não tenham, também vem, a gente orienta, se a gente conseguir fazer a documentação, também faz aqui. Em alguns casos a gente orienta qual órgão e como ela tem que fazer. Ao todo, 150 barracos foram atingidos, uma área de 3.000 metros quadrados. As famílias que perderam tudo precisam de doações. Os materiais de higiene pessoal e alimentos podem ser encaminhados para a sede do Fundo Social de Solidariedade de Santos. O endereço é a Avenida Conselheiro Nébias, 388, na Encruzilhada. A Prefeitura de Guarujá exonerou 20 funcionários para aumentar a receita. Entre os cortes, 6 são secretários adjuntos. A medida se deu por conta do déficit de 20% na arrecadação municipal que vem ocorrendo desde fevereiro. A prefeita Maria Antonieta de Brito atribui o prejuízo de cerca de 20 milhões de reais à crise financeira nacional. A assessoria de imprensa da Prefeitura não soube informar o valor economizado com as dispensas. Por conta dos problemas na arrecadação, a coleta de lixo ficou prejudicada em Guarujá por 5 dias. Moradores dos bairros Água Fria e Pilões foram à Câmara Municipal de Cubatão e pediram esclarecimentos sobre o projeto de erradicação dos bairros. Eles reclamam da falta de definição do processo e afirmam que moradores que já foram retirados não estão satisfeitos. A área foi invadida há 40 anos. O bairro Água Fria chegou a ser o endereço de 1.350 famílias. O governo do estado já removeu pouco mais de 800. A erradicação do bairro faz parte de uma decisão judicial que desencadeou o programa das encostas da Serra do Mar em 2007. Enquanto as cerca de 550 famílias aguardam a construção dos novos apartamentos, sobram reclamações.
entre elas uma revisão dos contratos. Existem dois tipos de contrato. A permissão onerosa, ela determina que o morador é apenas um permissionário do imóvel. Ele está dentro do imóvel pagando uma taxa administrativa de aproximadamente R$120, mas não será proprietário nunca. E isso ainda é discriminado em contrato. Isso a gente acha que é irregular, porque não foi isso que o CDHU e o governo do estado nos prometeu quando eles vieram até o nosso bairro da Água Fria. Adriano vive no bairro há 17 anos. Assim como outros moradores, está com medo da mudança, já que muitas das novas moradias estão apresentando problemas. Existem moradias com rachaduras nos pilares centrais, existem prédios com rompimentos da rede de esgoto, rede hidráulica de água. A questão da rede de luz, a elétrica, também está com defeito, cerâmica soltando. Os moradores não se recusam a deixar o bairro, mas querem sair das casas sem ter que passar por um período recebendo auxílio aluguel no valor de R$400. Até porque R$400 a gente sabe que não dá para alugar uma casa por esse preço, né? A gente sabe que aí na média um aluguel hoje aqui está no mínimo R$800. Em 2013, uma enchente destruiu várias casas no bairro. Claudiene perdeu tudo. Enquanto a nova moradia não sai, vive com a ajuda do auxílio aluguel, mas paga o dobro do que recebe de benefício. Recebo R$400, pago R$800 de aluguel. E é muito difícil, fora água, luz, né? Alimentação dos filhos, e eles não ligam mesmo pra gente. Os moradores já receberam vários prazos e datas para que todas as famílias fossem retiradas dos bairros. Com tantas dúvidas e reivindicações, eles solicitaram uma audiência aberta à Câmara de Cubatão. O objetivo é apresentar as reclamações e sair com respostas. Antes mesmo da audiência começar, houve confusão e tumulto. Como a capacidade do auditório tinha atingido o limite, foi barrada a entrada de mais moradores. A audiência também contou com a presença de moradores do bairro Pilões, que passam pelo mesmo problema. Um dos pedidos dessa audiência pública é a permanência, né, na comunidade até a construção dos novos apartamentos, ou seja, saindo direto do bairro para as novas moradias. Tem muitos contratos que foram assinados aí, eles estão pedindo revisão desses contratos, por alguns entenderem que são abusivos e não dá garantia para o morador depois de ter aí a moradia, depois de pagar os 25 anos aí. Tem alguns ainda que falam que tem contratos que não dá nem essa garantia para os moradores. Segundo este vereador, foi estipulado um prazo para analisar as reclamações e uma nova audiência deve ser marcada. Hoje eles apresentam as demandas. Dentro de 15 dias, numa reunião menor com os representantes das comissões, aí sim nós esperamos obter as respostas. A Codesp abriu inscrições para preenchimento de 88 vagas por concurso público para o cargo de amarrador de navio em Santos. Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. São 6 horas diárias com salário de R$ 1.091, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10 somente pelo site cetroconcursos.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 35. Depois do intervalo, tem futebol no Caderno Regional. Juan Reol analisa a participação dos times paulistas na Copa do Brasil e a grande vitória do Santos diante do Corinthians. Nós voltamos já. Futebol. O Santos está nas quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, na capital, o Peixe bateu novamente o Corinthians. A alegria tomou conta da torcida na região, que lotou os bares da cidade para acompanhar o Peixe. Antes do jogo, o bolão. Quanto será o placar? 2-1 para o Santos. 3-0 hoje. O otimismo do corintiano Murilo tinha explicação. Como o Corinthians perdeu no primeiro jogo das oitavas de final por 2-0 na Vila Belmiro, precisava de 3 gols para vencer, desde que o Santos não marcasse. Mas no primeiro tempo, Gabigol mostrou que o Peixe estava com vontade e abriu o placar. No segundo tempo, Ricardo Oliveira ampliou para o Santos, 2-0. E como Daniel tinha previsto, o Corinthians fez o gol de honra com Romero. A bola não entrou, infelizmente, mas
que importa é o Campeonato Brasileiro, né? Sempre foi, a gente não queria a Copa do Brasil. Já está classificado, já esperar o adversário agora. Só alegria hoje. Agora é só se divertir com os amigos. Falava aqui do pote do sorteio, que a gente vai falar já, né? O adversário do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil será conhecido na segunda-feira, justamente através do sorteio. Já pelo Brasileirão, o Peixe volta a campo domingo contra o Cruzeiro, às 6h30 da noite no Mineirão. Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, pintou o campeão, hein, como a gente costuma dizer? Olha, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. Primeiro lugar, acho que eu nem queria comentar hoje, viu, Irineu? Porque eu falei um monte de Dorival Júnior, ele fez o Santos jogar de uma forma espetacular. Esses 3 últimos jogos do Santos, os 2 contra o Corinthians e o Avaí, o 5-2, fantásticos, né? E o Lucas Lima, que eu sempre tento segurar o ímpeto para não ficar enaltecendo já como um craque e aquela... Você tem um pezinho atrás com ele, Eu fico esperando que ele faça mais temporadas nesse alto nível que ele vem fazendo, mas ele vem jogando muito, Irineu, tem que se render ao futebol dele. Ele tá... O que o Santista viu em 2010, o Ganso fazer pelo Santos, hoje o Lucas Lima faz, na mesma qualidade. Tá jogando muita bola, a jogada que ele fez do gol e como ele se porta durante toda a partida, completando ali, fechando espaço, o Santos está demais. A gente não sabe se é o campeão, né, Irineu? Porque é mata-mata, tudo pode acontecer. Agora, que o Santos vem fazendo o melhor futebol das equipes que se classificaram para as quartas de final, isso com certeza. Mesmo o Palmeiras jogando lá contra o Cruzeiro, o São Paulo que acabou se classificando, mas o Santos vem fazendo um futebol, um futebol de encher os olhos, Irineu. Eu fiquei extremamente impressionado como o Santos jogou bola na Arena Corinthians, encurralou o Corinthians, até o Tite, na saída do primeiro tempo, quis dizer que o Corinthians vinha dominando a partida até os 15 minutos quando saiu o gol do Gabigol. Mas em nenhum momento o Corinthians sufocou o Santos. Ele chegou várias vezes porque era o que se esperava de um time que estava atrás no resultado. Então ele precisava mesmo ir para cima e o Santos se postou bem em campo e preparado para os contra-ataques. Mas o Santos a todo momento atacando, toda vez que tinha espaço. E aí o Lucas Lima, naquela jogadaça no meio de 2 corintianos, fez o passe ainda no meio de outros 2. Giovani também muito bem. Eu acho que vale destacar o trabalho do Dorival. Uma porque insistiu no Thiago Maia e vem fazendo um trabalho fantástico com o Renato no meio de campo. Mas o que ele tem feito com o Giovani, que tem permanecido numa média boa dentro de campo, e recuperar o Gabigol da forma que ele recuperou, que vem marcando gol sempre, eu acho que está aí um lado positivo do Dorival muito grande. E o Gustavo Henrique, que assumiu ali a zaga, era o que a gente esperava do Dorival, está ótimo também. O Santos se classificou de uma forma fantástica entusiasmando a torcida. E, né? Se a gente lembrar, há pouco tempo a gente sentou aqui no Caderno Regional e falava até do Santos ir para a Série B. O Santos vinha jogando mal, o Santos não se encontrava dentro de campo. E são os mesmos jogadores. E o Santos está fazendo uma partida fantástica. E antes da gente continuar, só falar a respeito do Cruzeiro, o Giovani está suspenso, não joga, e o Gabigol foi constatado um edema na coxa. Era isso também que eu ia perguntar para você agora, está fora. Está fora, então esses dois e só para registrar também, né, o técnico da Seleção Brasileira, Dunga, estava lá assistindo essa partida, né, no estádio do Corinthians, só... reforçou, né, a convocação do Lucas. Eu acho que o Lucas Lima deve até começar como titular na partida, pelo que tem apresentado. Não faz sentido nenhum, né? Vamos combinar, né? Chama o cara e também deixa no banco, então é melhor não chamar. A seleção vem de uma eliminação vexatória da Copa América, então tem que mudar o time. O Lucas Lima, com esse futebol que está apresentando, tem que jogar. Só que eu acho que o Dunga fez uma marca ali em Ricardo Oliveira, Zeca, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Giovani, o Gabigol. Olha, se ele pega esse time do Santos que jogou contra o Corinthians, põe só o Neymar, acha um lugar pro Neymar nesse time, eu acho que tá de bom tamanho. E o Miranda, o zagueiro também, de repente o David Braz no banco, põe o Miranda com o Gustavo Henrique, arruma um espaço pro Neymar e põe para jogar a Dunga que você vai se dar bem. Excursão do Santos nos Estados Unidos para 2 amistosos. O Santos ganha lá sempre. Vamos falar da participação dos outros times também, né, Juan? Na rodada da Copa do Brasil, o São Paulo também avançou para as quartas de final. Depois de ter perdido para o Ceará no Morumbi por 2-1, o tricolor paulista venceu ontem fora de casa a equipe cearense por 3-0. Rogério Ceni, né, de pênalti, Thiago Mendes
e Alexandre Pato fizeram os gols, que a gente está vendo aí, inclusive. O golaço do Thiago Mendes. E aí esse do Alexandre Pato. O Ceará também, meio que entregou também, né? Olha, Irineu, nem a própria torcida do Ceará acreditava, o estádio estava vazio. Essa situação do São Paulo é aquela famosa bater em bêbado. Se você derruba o bêbado, é porque ele estava bêbado. Se você perde na briga do bêbado, pô, apanhou de um bêbado. O São Paulo perdeu no Morumbi para o time reserva do time e o Ceará até então último colocado na Série B. Agora foi o mesmo time reserva e o Ceará vice, né, penúltimo colocado da Série B. Ganhar obrigação, São Paulo tem muito mais time, muito mais história, muito mais elenco. É que vinha de uma pressão, o próprio Juan Carlos Osório, treinador colombiano, sofrendo com essa montagem da equipe. O Rogério Ceni jogou no sacrifício, fez toda aquela história que ele adora fazer, que o torcedor são paulino ama, né, que tem ele como um ídolo, e jogou ali no sufoco, marcou o gol de pênalti. O São Paulo, Irina, se a gente for ver quem é o Ceará atualmente, essa equipe que está mal na Série B e o time reserva porque a maioria dos titulares já jogaram por outras equipes na Copa do Brasil, então não poderiam estar jogando, era obrigação ganhar. E fez 3-0, poderia ter feito mais e vamos ver o São Paulo agora nessa fase que está por vir. Mas não foi nenhuma surpresa o São Paulo ganhar porque o Ceará... A surpresa foi o Ceará ganhar no Morumbi. Essa derrota não foi surpresa. Bom, Juan, quem também avançou foi o Palmeiras, que depois de vencer o Cruzeiro no jogo de ida em São Paulo por 2-1, voltou a vencer ontem a equipe mineira no Mineirão por 3-2. Gols de Lucas Barrios, Gabriel Jesus 2 vezes. Para o Cruzeiro, marcaram Vinícius Araújo e Alisson. O Gabriel Jesus é a grande esperança da torcida palmeirense agora, né? Olha, Irineu, pelo que ele apresentou em campo ontem, ele está tendo altos e baixos no time profissional do Palmeiras, mas o que ele fez ontem lá no Mineirão, eu acho que o Gabriel Jesus... Esse gol foi gol, né? Fantástico. O outro também é muito bonito. E o passe para o Lucas Barrios de calcanhar, o que ele fez ontem no Mineirão encheu o torcedor brasileiro de esperança. A gente está vendo aí um futuro atleta para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Esse menino jogou muita bola. Eu vou até falar o que me pareceu ontem vendo ele jogar, e não vai ter gente que vai chiar, mas em certos momentos ele se posicionando dentro de campo e a forma rápida e alegre jogando bola, me lembrou o Robinho no começo de carreira. Até aquele passe de calcanhar. Quando o Robinho, no começo no Santos, jogava sem pressão nenhuma, despretensiosamente, como a gente fala, me lembrou muito esse Gabriel Jesus. Ele fez essa boa partida, como eu já falei, ele vem de altos e baixos. Mas nesse jogo em especial, isso que ele aprontou na frente do goleiro, no Brasil a gente só viu o Neymar e antes do Neymar o Robinho. Você não vê jogador jovem brincando na frente de goleiro que não sejam esses meninos. Ao Neymar eu não comparo, mas aquele início de carreira do Robinho, não fisicamente, porque ele é bem mais forte, o Robinho era bem franzino, mas me lembrou bastante. E o Palmeiras era esperado que jogasse melhor, o Cruzeiro vem muito mal na competição, em certos momentos poderia até ter feito 9, 10 gols, porque o Cruzeiro ficou com um jogador a menos no primeiro tempo, mas acabou até reagindo, terminou 3-2. Palmeiras classificou com méritos, mas também, assim como o Gabriel Jesus, altos e baixos o Palmeiras. Bom, para finalizar rapidinho, Juan, vamos de segunda divisão do Campeonato Paulista. Jabaquara joga fora de casa, enfrenta o Olímpia no domingo às 10 da manhã. Tem que vencer o Olímpia venceu fora de casa, então agora é a vez do Jabaquara vencer, porque só se classificam 2 times. O Jabaquara tem que buscar esses 3 pontos contra o líder do grupo, mesmo uma rodada só, mas o Olímpia é o líder. Juan, obrigado mais uma vez, boa noite para você. Eu que agradeço, Lineu, boa noite, bom fim de semana aos amigos do Caderno Regional. A edição de hoje termina aqui, continuem com a nossa programação, obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.